Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos, todos na presença, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é lindo, maravilhoso. Olha eu mais uma vez aqui para estar passando, né, mais uma passagem de reflexão para meus amigos amados, queridos, que eu amo tanto, para meus familiares, as pessoas que não me conhecem também. Então, o objetivo do canal é esse. Como muitos já sabem, eu sempre estou aqui gravando, né, vídeos para que as pessoas, para que Deus venha tocar no coração das pessoas, que muitas pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. Então, assim, Deus quer, né? É um objetivo que Deus, Ele que está permitindo eu estar aqui me expondo, né? Nas gravações, enfim, é para que Deus venha tocar profundamente no coração de vocês, como Ele toca no meu. Amém, amados? Então, vamos lá. Olha que louvor lindo. Me fez alcançar. Toda vez que eu colocar, amados, um louvor aqui, é para vocês observar a letra, que são muito lindos, né? Os louvores, Deus fala com a gente através dos louvores também, viu? Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Eita glória! Vamos lá? Não vou demorar muito não, tá bom? A passagem de reflexão que eu vou deixar aqui para todos vocês refletirem se encontra no livro de Colossenses, um livro muito abençoado. Deus fala muito comigo, né, nesse livro. Então, é o capítulo 3. Se você puder meditar no 3 todo, peguem suas Bíblias, né? Porque todas as minhas lives gravadas são assim, tem que estar com a Bíblia em mãos, viu? Para vocês terem a consciência que as palavras não são minhas, e sim do Senhor, que é bíblico e que eu sou inspirada por Ele, né? Ele me usa para deixar essa reflexão para vocês. Então, versos que eu gostei muito aqui foi esse aqui, ó, o de número 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim o fazei também. Glória a Deus. Amém, amados? Então, assim, ó, a gente tem que ler e entender, né? O que é que Paulo está querendo dizer aqui pra gente? Ele está dando um conselho a nós, né? Então, ele está dizendo o quê? Que nas instruções que está aqui escrito, Paulo dizendo aqui aos Colossenses, e nessa noite está dizendo para a gente também, né? Ele está dizendo o quê? Ensina a nossa maneira de perdoar deve ser igual a de Jesus. É complicado, viu, amados, falar sobre perdão, é muito complicado, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas... Para existir o perdão, tem que ter uma ofensa, né? Um exemplo. Alguma pessoa ofendeu, magoou, né? Entristeceu alguém. Existem vários motivos para chegar ao perdão. Então, assim, Paulo está nos dizendo aqui que a gente tem que perdoar como Jesus nos perdoou. Muitas pessoas deixam entrar raízes, né, nos corações, e essas raízes impedem que venha chegar ao perdão. Muitas pessoas
independente do que as outras façam com elas, elas guardam dentro delas coisas que não agradam ao Senhor, né? Como ódio, mágoas. Às vezes tem gente que não quer nem encostar na pessoa, né? Tem gente que não quer nem encostar. Então, assim, não quer falar, fica de mal, fica diferente, né? A pessoa fica muito machucada por dentro. Tá entendendo? Então, assim, é difícil perdoar. É muito difícil. Difícil eu me refiro assim, quando é uma coisa que a gente acha que dá, né? Pra perdoar, eu te perdoo, tal, tal. Mas quando é uma coisa que é muito difícil, né? E aí a pessoa necessita daquele perdão, tanto a pessoa que pede perdão e tanto a pessoa que tem que liberar esse perdão. É difícil para ambos. Quando é uma coisa assim, uma ofensa, a pessoa passou por uma situação muito difícil, é muito difícil, gente, a pessoa perdoar. E ainda mais no mundo que está hoje, né? As pessoas não estão mais, como é que se diz? A própria palavra informa, né? Que o amor de muito, devido à iniquidade, a maldade tá no mundo, o amor de muito vai se esfriar, ainda mais agora que tem que se cumprir a palavra do Senhor. E o amor de muitos já estão frios. Então, tem gente que, não quero mais falar, não quero nem que passe mais por mim, não quer mais esse sentimento de misericórdia, né? Que Deus, ele quer que a gente venha perdoar igual a ele, né? Então, assim, amados, o que é que eu quero que vocês entendam com essa palavra? Vamos parar, pensar, refletir nas pessoas que Deus colocou em nossos caminhos, que nos ofenderam, que nos deixaram tristes, que em algum momento de nossas vidas nos magoou, né? Que a gente venha orar para essas pessoas, que a gente venha não guardar dentro de nós esses sentimentos, porque não é bom. Não é bom até mesmo para nossa saúde. Muitas pessoas ficam enfermas justamente por causa disso. Vocês sabiam? Tem pessoas que não perdoam, não liberam o perdão e ficam enfermas. E aí depois que elas liberam o perdão ou perdoam a pessoa, que aí ela vem ser curadas, né? Então, assim, eu vou dar alguns conselhos aqui a vocês, né? Para vocês não guardarem dentro dos seus corações essas mágoas. Que vocês façam o seguinte, vá até a pessoa que você um dia magoou, que você um dia ofendeu, né? Que você um dia entristeceu o coração dela. E peça perdão. Chegue para essa pessoa, olha, eu errei. Assuma que você errou. Olha, eu errei. Naquele momento eu estava de cabeça quente, apesar que não justifica, né? Eu estava de cabeça quente. Eu não pensei antes de falar. Saiu palavras da minha boca que lhe magoou. Vá até essa pessoa, né? Não queira pagar o mal. Quer dizer, não queira pagar o mal, não. Não pague com a mesma moeda. Muita gente, às vezes, faz assim. Se fez comigo, eu vou fazer também. Então, pagando mal com mal, né? Deus não quer isso. Se lançarem pedras sobre você, lance flores, né? Então, assim, peça para Deus abençoar sempre que você vê essa pessoa nos seus caminhos. Ore por essa pessoa, fale com Deus, diga, Deus, abençoe essa pessoa, eu não quero mal dessa pessoa, não queira ter aquele sentimento de vingança, porque muitas pessoas colocam dentro do coração, né, o desejo da vingança, de querer se vingar. E não fique criticando essa pessoa, porque muitas pessoas às vezes deixam de falar, né, de ver, e aí quando chega para uma outra pessoa, a pessoa começa a falar dessa pessoa para você, aí você começa a criticar, você começa a falar mal por trás da pessoa, que isso também não agrada a Deus. Então, assim, o melhor a fazer é você orar, né? Além de você orar, pedir a Deus que perdoe, porque todas as pessoas falam, quem perdoa é Deus, realmente quem perdoa é Deus. Mas Deus, ele perdoa após o momento que a pessoa confessa a ele quer que chegue nessa pessoa e peça o perdão. E da mesma forma que quem te magoou, você também tem que perdoar.
você também tem que liberar, né, o perdão para essa pessoa. Que Deus, ele não quer que a gente tenha raízes de amarguras dentro de nós. Ele não quer, né? Então aqui, como ele mesmo diz, suportando, a gente tem que suportar uns aos outros, a gente tem que... Não é concordar com os outros, né? A depender da situação. Mas Deus, ele quer que a gente venha suportar uns aos outros. Claro que cada um tem uma opinião, claro que cada um tem um pensamento diferente. Que quando vocês estiverem com pessoas que às vezes pessoas difíceis de lidar, a maioria das vezes acontece isso são com pessoas difíceis, né? São aquelas pessoas que têm um temperamento muito forte. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. E muitas pessoas não sabem lidar comigo. Então eu peço que vocês orem a Deus, para Deus dar sabedoria para lidar comigo, porque eu sou uma pessoa que eu questiono, tá entendendo? Então assim, eu questiono muito, eu investigo muito a pessoa, eu observo muito a pessoa, então assim, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, eu assumo a vocês, tá entendendo? Eu assumo, né? E assim, ore a Deus, peça a Deus para Deus estar dando sabedoria divina para você saber lidar com aquelas pessoas, inclusive dentro de casa que tá ali sempre, né? Conversando, então ali suportando, porque aqui ele quer que suporte uns aos outros e perdoe uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Então nós temos que ser o quê? Misericordiosos, como Deus quer que a gente seja. Claro que a gente não vai ser igual a Deus, né? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então a gente erra, Deus nos perdoa. A gente erra, Deus nos perdoa. Mas que a gente venha vigiar. A não estar toda vez errando, pedindo a Deus para que Deus venha em orações fazer com que a gente venha vigiar, que a gente não venha, que a gente venha vigiar nossos lábios, nossas línguas, porque tem palavras que são lançadas que afetam mesmo. Às vezes tem gente que fala assim, eu preferia tomar uma surra daquela pessoa do que ouvir o que ela falou para mim, tá entendendo? Então tem palavras que elas são lançadas e que é muito difícil da pessoa chegar ao momento do perdão. Amém, amados? Então é isso que eu quero, né? Que você não venha... Que Deus quer que você hoje, com essa mensagem, você não venha deixar absorver ódio no seu coração, mágoas, tristezas no seu coração. Quando você vê a pessoa que lhe magoou, ore por ela. Não queira vingança, né? Não queira se vingar dessa pessoa. Perdoe, libere seu perdão. Porque você fazendo isso, independente do que a pessoa fez com você, você vai estar agradando a Deus. Você não vai estar agradando a essa pessoa. Você não vai estar se agradando. Apesar que quando a gente faz isso, é como se tirasse um peso muito grande, né, de dentro de nós. Quando a gente se liberta, que libera isso de dentro de nós, tá entendendo? Então não é bom para nossa saúde. Amém, amados? Então eu espero que vocês entendam, né, o que eu quis dizer aqui, que vocês reflitam sobre essa passagem aqui, que nós venhamos, né, se espelhar aqui em Paulo, porque Deus aqui está usando ele e instruindo ele a nos dizer, né, que a gente tem que perdoar, tá certo? A gente tem que perdoar, é difícil perdoar, é difícil liberar perdão, mas se Deus quer, a gente tem que ser obedientes ao nosso Pai, tá entendendo? A gente só tá aqui na terra para agradar a Deus, mas a ninguém. Não pense em agradar ninguém aqui na terra, tá certo? Não pense. Só pense em agradar a Deus. Eu vou fazer isso porque Deus quer que eu faça. Então vamos fazer? Vamos fazer o que Deus quer? Tá certo? E aí, às vezes, agora, né, final de ano, muitas pessoas ficam mais sensíveis. Se alguém vier, alguém que te magoou, venha liberar o seu perdão. Olha, chegar para você e falar, me perdoe, venha. A pessoa, você vai liberar o perdão. Da mesma forma, você se encontrar a pessoa, perdoe essa pessoa. Tá certo? Um beijão a todos e fiquem na paz do Senhor. Reservou pra mim um lugar. Vitórias e
conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Tchau!